Velocidade não é o único limite que precisa ser respeitado para evitar multas e também acidentes ao transitar por estradas e rodovias. Também é importante respeitar a capacidade da carga transportada, principalmente por caminhões e carretas. O limite é diferente para cada veículo e depende do comprimento e também da quantidade de eixos. O maior deles, um rodotrem, pode transportar até 74 toneladas. O excesso de peso, ele gera principalmente danos ao patrimônio público, que no caso é o pavimento. Então os veículos de carga que trafegam com excesso de peso nos eixos ou no peso total, eles vão danificar o pavimento que foi projetado para um determinado limite de peso. A partir desse excesso, o pavimento já vai sofrer esses danos. Também há um prejuízo para os próprios veículos, principalmente na parte mecânica, devido à exigência maior que as peças desse veículo sofrerão, principalmente pneus, sistema de freios, sistema de amortecimento. E também com relação à digeribilidade, porque os veículos, quando eles estão com um peso a mais, a dificuldade de se conduzir aumenta. Na rotina dos agentes da Polícia Rodoviária Federal está esse tipo de fiscalização, que é feita através da documentação do veículo e do carregamento, além, claro, das balanças que ficam em trechos específicos da rodovia. O motorista flagrado trafegando com um peso acima do permitido é multado e ainda responde pela infração de trânsito. O mesmo acontece com a empresa responsável pela carga. A Polícia Rodoviária Federal, ela realiza a fiscalização do excesso de carga. O principal meio de fiscalização desse tipo de conduta é através da documentação fiscal das cargas. E existe uma infração de trânsito para esse tipo de situação. Inclusive, o valor da infração ele é gradual, ou seja, ele aumenta com relação à quantidade de excesso que é transportada. Ele começa como uma infração média e ele vai sendo acrescido valores à medida que o excesso de peso aumenta. A responsabilidade dessa infração ela é tanto do embarcador, ou seja, é quem coloca a carga, quem solicita o transporte da carga, quanto do transportador, que pode ser o dono do veículo ou uma empresa transportadora que faz aquele transporte de uma origem até o destino. Nesse caso, quando um veículo é flagrado nessa situação, a Polícia Rodoviária Federal faz a notificação de infração e retém o veículo para que a situação seja regularizada. Ou seja, é necessário realizar o transbordo da carga para eliminar esse excesso de peso. Desde 2009, uma parceria entre o Ministério Público Federal e a PRF em Uberlândia tenta combater esse tipo de infração e ainda reverter as multas pagas por empresas responsabilizadas por transportes onde foi constado o excesso de peso em novos investimentos de fiscalização. Os veículos de carga flagrados nessa situação é registrado um boletim de ocorrência de dano em desfavor desses veículos e esse boletim de ocorrência é encaminhado ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal ele vai abrir um procedimento, vai fazer algumas análises referente a essas situações de excesso de peso e, dependendo do resultado, vai notificar as transportadoras e os embarcadores responsáveis pela carga. Essas operações ocorrem nas 5 rodovias que cortam o Triângulo Mineiro, entre elas a BR-365, uma das mais importantes do país. É por ela que a produção agroindustrial da região é transportada. O excesso de peso acaba sendo uma das principais preocupações também da concessionária. Isso porque, além do risco de acidentes, a sobrecarga também causa danos às estradas, que, pela recorrência dessa infração, ficam desniveladas e cheias de buracos. O excesso de peso ele traz uma série de impactos negativos, né? Isso desde o desgaste prematuro do pavimento até um ambiente inseguro em que pode causar acidentes. Em que o veículo não está preparado mecanicamente, né, fisicamente, para suportar tanto excesso de peso pelo qual ele foi fabricado. Com sensores instalados na pista, o equipamento faz a pesagem dos caminhões sem que os motoristas precisem parar. Nos últimos 50 dias, foram mais de 7 mil veículos flagrados com excesso de peso. Isso quer dizer que, nesse período, 140 caminhões rodavam todos os dias com carga irregular. E o HSWin traz um aumento de eficiência em que praticamente 100% do tráfego que passa na balança é pesado e fiscalizado. Um projeto em que evita a desaceleração, não haverá filas de caminhões para ser pesados,
Não importa se qual faixa da esquerda ou da direita o veículo está trafegando, ele vai ser fiscalizado e em nenhum momento, né, nem tanto o veículo grande de carga, transporte de passageiros ou carro, ele precisam reduzir ou ter qualquer tipo de comportamento além do que é simplesmente trafegar e todo o ambiente será seguro.